No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 116 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Pilares para uma Vida Saudável. Escolha ser feliz, do autor e médico Mohamed Barakati. O que comemos, nossos hábitos de vida, a forma com que lidamos com adversidades, com emoções, representam um papel fundamental na saúde do nosso organismo. As escolhas são nossas e devem ser pautadas na busca pelo conhecimento. Neste livro, Barakati nos mostra 4 pilares fundamentais para uma vida saudável: alimentação, exercício físico, qualidade do sono, controle do estresse e equilíbrio entre corpo, mente e espírito. É o que nós veremos com mais detalhes no episódio de hoje. Bom, e por que falar sobre este assunto num canal de empreendedorismo? Primeiro, para eliminarmos o mito de que o empreendedor é aquela pessoa que se alimenta mal, aquela pessoa que não tem tempo para fazer exercício físico, aquela pessoa que não tem tempo para dormir ou cuidar da sua própria saúde. Este é um grande mito, essa imagem de empreendedor precisamos mudar, para que justamente o empreendedor esteja bem com seu corpo, com sua mente, com seu espírito e consiga fazer um negócio sustentável. Se ele não conseguir cuidar do seu próprio corpo, da sua própria vida, dificilmente vai conseguir cuidar da vida de outras pessoas, da vida do seu negócio. Se você não consegue administrar o seu próprio corpo, a sua própria vida, dificilmente vai conseguir administrar a vida de outras pessoas ou do seu próprio negócio. Então, por isso, vamos trazer aqui para o Resumo Cast um livro para ajudar você, empreendedor, a cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua mente, que certamente é o maior patrimônio que temos, e sem ele, dificilmente conseguirmos ter produtividade e um bom desempenho no ambiente profissional. Então seja bem-vindo que está começando agora o episódio 116 com o livro Pilares para uma Vida Saudável. Olá, sejam bem-vindos ao Resumo Cast, episódio 116. Aqui é o Gustavo Carriconde e hoje vamos falar sobre o livro do Dr. Mohamed Barakati, Os 4 Pilares para uma Vida Saudável. E para quem conhece ou já ouviu falar do Dr. Barakati, sabe que ele é muito famoso aí nas mídias sociais e conseguiu grande sucesso não só profissional, mas com o seu próprio corpo, com a sua própria saúde. Mas ele conta no seu livro, logo no início, que nem sempre foi assim. Principalmente na sua infância e adolescência, ele conta que era uma pessoa muito ansiosa e acabou desenvolvendo a obesidade e era muito influenciado por crenças e pelo meio em que ele vivia, que acabaram impactando nos seus hábitos e nas suas escolhas, tanto no que comer quanto nos demais pilares da vida saudável que ele comenta no seu livro. Então o Dr. Barakati, durante a sua jornada de crescimento na sua vida, foi realizando experimentos com o seu próprio corpo, adquirindo conhecimento, se educando e trilhando um caminho que mais tarde ele percebeu que estava baseado nesses 4 pilares, que são alimentação e intestino como o primeiro pilar, o segundo pilar, atividade física, o terceiro pilar, qualidade do sono e estresse, e o quarto pilar, equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E praticamente seguindo essas receitas que vocês verão, de certa forma, são simples de compreender e de aplicar na sua vida, ele hoje, com quase 60 anos, afirma que tem um corpo biológico de 30. Ele conta que durante muito tempo na sua vida praticou exercícios físicos e alimentação, ou seja, apenas 2 pilares, mas de algum tempo para cá
percebeu que faltava algo. Ele percebeu, por exemplo, que sem um sono reparador, os efeitos positivos dos 2 primeiros pilares não podiam ser aproveitados plenamente pelo seu organismo. E para ter um sono reparador, é essencial ter uma boa saúde mental. Isso comprova que os 4 pilares sugeridos pelo autor estão diretamente relacionados um com o outro. Ou seja, não é possível uma saúde e um bem-estar em sua plenitude sem pensar em uma harmonia entre os 4 pilares. Gustavo, e observando essa breve história do Barakat, nós já notamos alguns elementos comuns com outros empreendedores que já falamos aqui no Resumo Cast. Nem sempre foi assim. Ele não era o que ele é hoje no passado. Ele era uma pessoa muito ansiosa, obesa, alimentava-se mal, tinha maus hábitos. E este problema e essa dificuldade pessoal fez com que ele transformasse não só a sua vida, mas transformasse essa dificuldade em um negócio, que é hoje um negócio Barakat composto por vários produtos e serviços com o objetivo de melhorar a vida e a saúde das pessoas. Mas nem sempre foi assim. Ele teve que buscar conhecimento, ele teve que se educar, ele teve que se transformar, testar novos hábitos de vida, até conseguir criar o seu próprio negócio e mudar a sua própria vida. Essa é uma característica que nós já vimos aqui em várias outras histórias de empreendedores que não nasceram prontos, não nasceram com mais QI, mais dinheiro, mais condições ou capacidade, assim como o Barakat talvez não tinha o melhor biotipo de corpo, mas passou por um problema na sua vida e fez deste problema uma oportunidade, uma motivação para que ele mudasse a vida dele e depois para que mudasse a vida de várias outras pessoas através do seu negócio composto hoje por vários produtos e serviços. Vamos falar agora especificamente do primeiro pilar, que explica que não somente é importante uma boa alimentação, mas também tomar conta do seu intestino, porque o seu intestino irá absorver os alimentos. E durante muitos anos, por estarmos expostos a alimentos sintéticos, corantes, fertilizantes, químicos, agrotóxicos, o nosso intestino foi extremamente maltratado e muitas vezes não está fazendo o seu papel principal, que é absorver o que há de bom nos alimentos. O homem não é apenas o que ele come, mas também o que ele absorve. O intestino humano é, depois do cérebro, o órgão com mais terminações nervosas. Em outras palavras, uma má saúde intestinal ocasiona uma má qualidade de vida, inclusive impactando na saúde mental das pessoas. Mas qual é a solução para uma boa saúde intestinal? Obviamente é comer alimentos que você tem maior tolerância e evitar aqueles que você não tem. Mas essa não é uma tarefa simples, porque nem todos os seres humanos possuem o mesmo grau de tolerância a todos os alimentos. Algumas pessoas toleram melhor o leite, outras não. Algumas melhor toleram proteínas, alimentos gordurosos, carboidratos, outras não. A dica que fica aqui é que você deve ser um empreendedor do seu próprio corpo. Faça experiências e observe as reações que você sente. Por exemplo, se você consome leite diariamente ou semanalmente, tente ficar 30 dias sem consumir nada de leite ou consumindo muito pouco leite e observe se ocorreu alguma mudança no seu corpo. É um experimento muito simples e você pode fazer por conta própria ou com a ajuda de um profissional da saúde que irá lhe guiar por esse processo. Outra grande dica é consumir aquilo que o autor chama de alimentos de verdade, que é tudo aquilo que está embaixo da terra, caminha, voa ou está na água. Você já viu um pé de sorvete ou uma criação de pizza? Essa é uma boa dica para descobrir alimentos saudáveis. Então tente modificar a sua alimentação para consumir menos alimentos industrializados e se envolver mais no preparo daquilo que você come utilizando insumos mais naturais.
Isso parece uma tarefa difícil, principalmente no estilo de vida que levamos hoje, onde tudo precisa acontecer muito rápido, inclusive a alimentação. E esse cenário acaba nos deixando expostos a escolhermos aquilo que aparentemente é mais rápido, que são os industrializados. Mas eles acabam ocasionando um prejuízo ao longo prazo que pessoas que buscam a longevidade, a produtividade, o foco, a motivação, enfim, várias características de um empreendedor precisam aprender a evitar. Outro grande vilão da nossa alimentação são os açúcares industrializados e o glúten, que hoje em dia existe em quantidades abundantes em qualquer alimento que tenha farinha, como massas e pão. Segundo o autor, não precisamos desses componentes no nosso corpo. Eles servem somente à indústria alimentícia, que descobriu que esses alimentos acabam viciando os seres humanos, assim como qualquer droga. Imagine se você, o empreendedor, produzisse um serviço ou um produto que deixasse os seus consumidores viciados. Isso parece bom, não parece? Mas no caso da indústria alimentícia, esse vício acabou custando a saúde de diversos seres humanos que desenvolveram obesidade e diversas outras doenças. Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Esta é a frase que Barakat abre o capítulo sobre alimentação, onde ele fala sobre comida de verdade. O que é comida de verdade? É o oposto daquilo que é processado, daquilo que é rico em gordura trans, daquilo que tem excesso de açúcar, de sódio, produtos químicos, corantes, conservantes e todo tipo de alimento industrializado. Esse tipo de alimento, esse tipo de dieta alimentar explica inclusive o alto índice de obesos que nós temos nos dias de hoje, o aumento de doenças como diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares e principalmente o câncer. Grande parte das doenças dos dias de hoje estão relacionadas com a má alimentação. Nós paramos de comer como nossos avós, como nossos antepassados comiam, comidas de verdade, comidas que vinham da terra, que vinham de certa forma da própria natureza, e começamos, devido à correria do dia a dia, buscar alimentos mais fáceis, mais rápidos, através de alimentos processados e ricos em gorduras e problemas para o nosso organismo. Então, a proposta do Barakat é que, em vez de você desembalar, você descasque o seu produto. Você opte sempre por produtos que sejam orgânicos, que sejam naturais, que vieram da terra. E evite o máximo possível produtos industrializados, na qual você precisa desembalar. Mesmo sendo mais prático, mais rápido, certamente eles vão destruir a sua saúde a médio e longo prazo. Dê preferência sempre para comida de verdade. Apesar de parecer difícil de colocar isso no nosso dia a dia, nós vemos na prática, quando testamos essa mudança alimentar, que os resultados em termos de produtividade, em termos de disposição e os resultados do seu dia a dia, no seu trabalho, no seu negócio, eles são realmente muito altos. Então vale o esforço de mudança de hábito, que sabemos que não é fácil e nem rápido, mas ao ter uma alimentação saudável, ao ter uma alimentação com comida de verdade, você terá um resultado e um reflexo em todas as áreas da sua vida. Barakat também fala sobre a importância de começar cedo e os pais que são realmente os grandes exemplos para as crianças. Nós falamos muito aqui no Resumo Cast sobre educação e certamente a saúde dos filhos é uma das coisas mais importantes para qualquer pai. E a obesidade infantil ela vem aumentando drasticamente nos últimos anos, principalmente pela má alimentação das crianças. Então, um bom exemplo dos pais é metade do caminho. Se você quer educar os seus filhos a se alimentarem de forma correta, seja o exemplo para eles. Comece você se alimentando de forma correta. E uma alimentação saudável é igual a um intestino saudável. Segundo Barakat, pesquisas comprovam que 95% de todas as doenças têm início nesse órgão, no intestino. Então, se o nosso intestino não estiver saudável,
nós estamos propensos a uma grande quantidade de doenças. Perceba que nós não estamos falando aqui em nenhum momento de estética, estamos falando de saúde. Alimentar-se de forma correta não é perder ou aumentar quilos apenas, é principalmente cuidar da sua saúde, o seu maior patrimônio. O Barakat também propõe um desafio de 30 dias para que você elimine do seu cardápio alguns alimentos que estão extremamente prejudiciais à sua saúde. São eles refrigerante, sucos de caixinha, leite, adoçante, açúcar branco, farinha branca ou glúten, sal branco, alimentos industrializados e processados. E troque esses alimentos por alimentos mais saudáveis e naturais. Ele também fala sobre a vitamina D, uma outra coisa que está bastante em evidência nos dias de hoje, onde muitas pessoas estão começando a perceber que estão com falta de vitamina D justamente pela menor exposição ao sol. Vivemos literalmente trancados nos dias de hoje em salas, em escritórios, dentro de empresas e acabamos não tendo mais contato com a energia solar, com o sol, que é uma energia vital para qualquer ser humano. E a falta da vitamina D também está contribuindo para o surgimento de muitas doenças. Então você precisa também ter o elemento da vitamina D, seja através de uma suplementação ou seja através da exposição natural ao sol. E mais importante, como o Gustavo comentou, teste na prática e veja os resultados no seu corpo. Mais importante do que falar de teoria é você testar. Faça um experimento na sua vida, troque alguns desses alimentos, troque alguns destes hábitos e veja o resultado que isso dará no seu dia e na sua vida. O segundo pilar para uma vida saudável é um velho conhecido de todos nós, o exercício físico. Mas a ideia aqui é somente sair de um perigoso grupo de risco que é o sedentarismo. Não pense que é necessário tornar-se um atleta de ponta, um maratonista, um atleta olímpico, um grande nadador para erguer o seu pilar de exercícios físicos. Segundo o autor, uma pequena caminhada por dia de alguns minutos já é o suficiente. Então não espere para começar. Pegue o seu fone de ouvido agora mesmo e vá escutar o resto desse podcast caminhando, ou andando de bicicleta, ou vá para a academia. Enfim, a ideia é se mexer. Outra grande dica, mas que é muito difícil de ser implementada, é não se preocupar com o padrão de beleza estabelecido pela sociedade. Tente ter o melhor corpo que você consegue ter. As pessoas possuem composições genéticas diferentes e algumas delas nunca terão aquele corpo perfeito de musculação e academia. O livro explica os diversos padrões genéticos e existe muita informação sobre isso. Tente reconhecer o seu padrão genético e ser o melhor que você pode ser dentro desse padrão. Isso já é suficiente. Uma obsessão excessiva por ter o formato que está na moda acaba desencadeando uma ansiedade que irá derrubar todos os outros pilares. O corpo foi feito para se movimentar e nós não estamos mais nos movimentando nos dias de hoje. Devido aos modelos de trabalhos com computador, internet, tecnologia, estamos cada vez mais parados e mais sedentários. É justamente por isso que nós precisamos dedicar uma parte do nosso dia, que seja 1 hora do seu dia para se movimentar, para caminhar, para fazer alguma atividade física, algum esporte que você tenha alguma afinidade, alguma vontade, alguma paixão. O esporte e a atividade física também é muito importante para a geração de ideias, para a criatividade, para a disposição do próprio empreendedor. Já falamos aqui em outros episódios como a importância de praticar uma atividade física também tem na geração de novas ideias. Então, se você trabalha em um local como grande parte das pessoas, onde você fica sentado a maior parte do tempo, você precisa obrigatoriamente dedicar uma parte do seu dia para se movimentar. Escolha um exercício, uma atividade física que você goste, que dê prazer para você. E certamente aproveite essa atividade, inclusive para pensar, para gerar novas ideias ou até mesmo para estudar, ouvindo um podcast, ouvindo um audiobook. Mas a lição aqui é: você precisa se movimentar. O
terceiro pilar fala do sono. E você acha que tem um sono perfeito? Lembre-se, apenas dormir a quantidade ideal de horas não garante que você está tendo sono perfeito. Como você acorda no outro dia de manhã? Descansado ou acorda cansado? Passamos grande parte da nossa vida dormindo. Pense bem, é algo que todos os seres humanos fazem. E existe um motivo para que o nosso corpo se comporte dessa forma. É no sono que consolidamos todo o nosso aprendizado. Em outras palavras, é durante o sono que realmente ficamos mais inteligentes e mais preparados para a vida. Você se engana se acha que o sono é apenas uma forma de repor as energias físicas e que é apenas uma espécie de hibernação onde nada acontece. Já está comprovado que as pessoas que têm um sono melhor são mais criativas e conseguem ter melhores ideias para resolver problemas. Lembra? Uma das características dos grandes empreendedores que falamos a todo momento aqui no Resumo Cast, a capacidade de solucionar problemas. Mas como então melhorar a qualidade do nosso sono? Segundo o Dr. Baracate, reduzir os níveis de estresse vai melhorar a qualidade do sono das pessoas. E para fazer isso, existem diversas dicas, como exercícios físicos, aprender técnicas de relaxamento, respiração, meditação, até mesmo fazer terapias e resolver problemas emocionais. E se você precisa da ajuda de um profissional, invista em você mesmo. Busque essa ajuda, porque resolvendo esse importante pilar, o impacto será enorme em todas as outras áreas da sua vida. Dormir bem é tão essencial quanto uma alimentação saudável. Não adianta você apenas ter uma boa alimentação ou apenas praticar atividade física, se você não tiver uma boa noite de sono. E uma boa noite de sono não significa necessariamente uma longa noite de sono. Significa você dormir a quantidade necessária para que o seu corpo se recupere e acorde no outro dia com energia e com disposição para este novo dia. E tem muita gente que deixa o sono em segundo, terceiro ou quarto plano, principalmente empreendedores. Ainda temos um grande mito de que empreendedor não pode dormir, que empreendedor tem que virar noites, tem que dormir tarde e acordar cedo todos os dias. E é lógico que em alguns momentos da sua vida, principalmente no início do seu negócio, você vai ter que dedicar mais tempo, você vai sair um pouco do seu hábito e do seu equilíbrio natural, mas você não pode fazer disso uma regra, você não pode fazer disso o normal. O normal é você ter uma vida saudável, o normal é você se alimentar bem, praticar atividade física e ter uma boa noite de sono. Quando você tem uma boa noite de sono, você acorda muito mais disposto, você acorda muito mais produtivo para um novo dia. Você consegue, inclusive, ter melhores ideias e melhores resoluções de problemas no seu dia a dia. Então, invista no seu sono. Tem muita gente que tem problema de insônia, tem dificuldade para dormir. E é importante você cuidar do momento antes de dormir. Fazer algumas atividades como yoga, meditação, respiração podem te ajudar a entrar num processo de sono mais profundo e mais rápido também. Evitar o uso de eletrônicos durante a noite ou até mesmo no quarto onde você vai dormir também ajuda para você ter uma boa qualidade do sono. E também muitas pesquisas mostram que o horário do sono é muito importante. Dormir tarde acaba afetando a qualidade do seu sono. Dormir cedo acaba ajudando que você entre num processo de sono mais profundo, mais restaurador, que vai ajudar no seu corpo e na sua saúde. O quarto pilar fala do equilíbrio corpo, mente e espírito. Já falamos no insight anterior sobre algumas dicas para reduzir o estresse. E essas dicas também são muito importantes para manter o equilíbrio do quarto pilar. Assim como a nossa geração entende que atividade física é necessária para o nosso corpo, é preciso também conscientizar-se que a nossa mente também precisa ser treinada. É ela que vai influenciar o que o corpo irá fazer. É ela que irá te dar motivação para qualquer coisa, para exercitar-se, para empreender, para pensar positivo, para blindar os seus pensamentos
contra constantes ataques e crenças negativas e enfraquecedoras, às quais somos constantemente submetidos no dia a dia. Uma emoção que acaba afetando muito os empreendedores é a ansiedade, que foi considerada o mal do século. Pense no seu futuro, pense no que vai acontecer amanhã, no resto da semana, ou no mês que vem, ou no próximo ano. Esses são só pensamentos. E quem controla o que você quer pensar é você, é o seu cérebro. Por mais estressante que seja o futuro de uma pessoa, ele ainda não aconteceu. O futuro só existe na sua mente. E se você deixar que um excesso de futuro permeie o seu agora, o seu nível de ansiedade irá aumentar. Consequentemente, o seu estresse irá aumentar. A sua visibilidade e tranquilidade para tomar decisões que são tomadas no agora vai ser prejudicada. E você irá prejudicar também a harmonia entre os demais pilares para uma vida saudável. Falamos bastante sobre o poder do agora e a obra de Eckhart Tolle nos episódios número 89 e 65 do Resumo Cast. Então lembre-se, técnicas de relaxamento, yoga, respiração, meditação são algumas formas de equilibrar a sua saúde mental e proporcionar ao seu organismo uma importante harmonia entre os demais pilares. As emoções impactam diretamente no nosso organismo. Problemas emocionais prejudicam o corpo e a mente. Não por acaso muitas doenças nascem de problemas emocionais. Muitas doenças nascem da sua própria mente. Quando você não está bem com a sua mente, você dificilmente vai estar bem com o seu corpo. E quando você controla a sua mente, cuida da sua mente, investe na sua inteligência emocional, em pensamentos positivos, em controle de ansiedade, em gratidão, você cria uma energia muito mais positiva e favorável que vai ajudar no próprio organismo. Você vai evitar doenças pelo simples fato de cuidar das suas emoções. Está comprovado cientificamente que as emoções impactam diretamente na sua vida, no seu corpo, no seu organismo, nas suas doenças, inclusive. Então, além de cuidar do seu corpo em relação à atividade física, em relação à alimentação, você precisa também cuidar da sua mente e do seu espírito. Estes são os pilares necessários para uma vida saudável. Obrigado por acompanhar o Resumo Cast, e se você gostou, visite o nosso site resumocast.com.br. Lá temos o nosso blog, onde você pode realizar pesquisas sobre o conteúdo de qualquer um dos episódios que já publicamos aqui no Resumo Cast. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.